Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje estou trazendo uma novidade, meu amigo aqui Cipinho, diretor comercial da C2, vai fazer parte conosco, da apresentação do nosso podcast, e juntamente com ele trago também o já amigo Alexandre Fux, advogado, especialista em fomento mercantil, consultor jurídico do Sinfac e da Abrafesc. Seja bem-vindo, Alexandre, seja bem-vindo, Cipinho. Obrigado, César. Obrigado, Alexandre, pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Então, hoje nós temos um tema muito relevante, muito interessante. Vamos falar um pouco mais desse produto, chamado nota comercial, algo que vem, eu vou dizer, revolucionando, na verdade, a forma de concessão de crédito, porque é um instrumento incrível, Ele traz muita flexibilidade, ao mesmo tempo segurança para as nossas operações, e em especial, nosso amigo Alexandre se debruçou há um tempo para trazer, como sempre, soluções para o nosso mercado do fomento mercantil, e ele tem coisas bem legais da forma de utilização da nota comercial que nós vamos explorar. Então, Alexandre, eu queria começar falando, trazendo notícias, Então, o ano de 2024 foi um ano com volume muito expressivo, de emissão de notas comerciais. Diretamente do site da Anbima, foi publicado um volume de 31,8 bilhões em emissões de nota comercial durante o ano de 2024. Isso representa, um crescimento quase que exponencial, do uso desse instrumento para concessão de crédito. Eu sou bastante entusiasta, da nota comercial, então eu sempre penso, que aquelas dúvidas que tínhamos no começo, será que vai ter jurisprudência? Será que não vai ter? Como que vai ser? Será que quando eu for ao cartório protestar, eu protesto mesmo ou não? Será que eu vou entender, E acredito que muita coisa aconteceu nesse período, desde que a Lei 1495 foi publicada, e temos bastante informação. Então, queria deixar o amigo à vontade para poder fazer as suas colocações, enfim, como o nosso host aqui falou, vamos fazer o bate-papo, que seja de uma forma leve, agradável e bastante tranquila. Muito obrigado, muito obrigado. A nota comercial, nós fizemos aí os 4 primeiros artigos, lembra que a gente conversou? Sim. Que saiu na internet, fui eu que escrevi. Eu me debrucei em cima da 1495, e a nota comercial está lá no seu artigo 45. Então surgiram as primeiras dúvidas. Se nota comercial seria a mesma coisa que nota promissória? Não. Cada título de crédito é um título de crédito diferente. E ali, a lei não contém palavras inúteis. E ali nós pegamos já no artigo 45 algumas expressões. A primeira delas é que a nota comercial ela é de livre negociação. Então, quando ela fala que ela é de livre negociação, significa que eu posso, ela tem as restrições de emissões, limitadas, SAs e sociedades cooperativas. Uma pessoa física ela não pode emitir uma nota comercial, mas ela pode, enquanto investidor em renda fixa, ela pode ser um comprador de uma nota comercial. E ali a lei já deixou muito claro que a nota comercial ela pode ser endossada, ela pode conter garantias, garantias reais, pessoais, fideohistórias, veículos, imóveis, garantias. Ela pode ser em PMTs, em parcelas. E quando aí vem o receio, PMT, se o sujeito não pagar a primeira, eu tenho que esperar vencer toda? Não. Ela tem cláusula de vencimento antecipado, certo? Venceu uma, considera-se todas vencidas. Ela é um título comercial, é um título de crédito, ela não precisa ser protestada, certo? O legislador ele tem caminhado, indo para um lado, de evitar ao máximo o protesto de títulos de crédito. Porque dá engarrafamento nos tabelionatos, e a gente abre aí margem para discussões. Discutimos ontem largamente sobre a falência. Não é o tema de hoje, mas a falência, por exemplo, traz diversas discussões com relação ao próprio instrumento de protesto.
né? Então, o mundo tem se afastado do protesto, certo? E o que eu falei e falo? A gente vive o final da esteira na advocacia, no contencioso, né? É quando a gente faz aqui a orientação, certo? Nem sempre o empresário aceita a nossa orientação. Mas ele não entende que eu não sei fazer a operação. Eu não tenho a menor ideia como é que faz a operação. Eu sei quando ela dá errado, porque daí a gente vai pro fórum. Chega na sua mão, né? Chega na minha mão. Socorro, doutor Alexandre. E agora? Né? E o que as pessoas buscam? Algo que o judiciário não pode dar, que é a certeza. Né? O direito não é uma ciência exata. Aliás, ao contrário, o direito é uma ciência exata. O juiz vai decidir exatamente aquilo que ele quer decidir. Né? Então, o que acontece? Não existe processo ganho, não existe processo perdido. Né? Processo é um ser vivo, é um tabuleiro de xadrez, né? E aí as pessoas começaram a falar sobre as revisionais, taxas de juros. Porque nós viemos de um sistema que também é recente para o nosso setor, para os fundos, enfim, securitizadoras, da CCB, da Cédula de Crédito Bancário. Eu fiz a primeira CCB no estado do Rio Grande do Sul em 2004, quando veio a lei. Eu olhei para a lei, fiquei uma semana olhando a lei, não sabia nem mexer naquilo ali, né? Aí a gente montou uma CCB e demoramos 18 anos, 17 anos trabalhando com CCBs, com fundo de créditos estressados, enfim, até termos uma jurisprudência consolidada. Né? Qual era a grande pergunta? O fundo de investimento, quando ele compra a CCB, ele carrega consigo a taxa de juros contratada, né? Ou a taxa de juros tem que ser a de 1%, porque o fundo está fora do sistema financeiro nacional. Né? Isso já é jurisprudência pacífica, ele carrega a taxa de juros, certo? E aí, na nota comercial, veio também essa pergunta, certo? Qual os juros? Bom, ali já está escrito. Né? Livre negociação. Além de livre negociação, né, nós temos também a lei recente, né, que revogou em partes o decreto getuliano lá da lei do usura, que permite a contratação de juros, né, entre pessoas jurídicas, certo? Então permitiria-se numa nota comercial sem problema nenhum, certo? Só que ele é um ativo financeiro. Né? A partir do momento em que ele é um ativo escriturado, certo? Não há que se falar em juros, há que se falar em deságio. Certo? Quando eu pego, por exemplo, uma ação na bolsa, eu não falo em juros, eu falo em deságio. Certo? Então, isso nos tranquilizou bastante, né? Nos deu uma tranquilidade. E aí, o que a gente brigou? Nós fizemos uma palestra ali essa semana, acho que segunda ou terça, não importa. O que eu tentei explicar, certo? O pessoal ficou acostumado a morar no modelo de crédito chamado duplicata. Sim. Duplicata, cheque, né? A nota comercial, ela pode ser garantida, certo? As PMTs, elas podem ser garantidas com cessão fiduciária, não sem problema nenhum, por duplicatas, certo? Mas ela é um título de crédito em si mesmo. E o que eu mais brigo com a minha turma, e recebi uma resposta interessante no chat, que é a escravidão da comissária. Legal. Né? Nós somos escravos da comissária por dois lados. Primeiro, porque o setor faz, porque se eu não fizer, o vizinho vai fazer. Exato. Né? E o sacado exige. Sim. Contrariando o artigo 10 da 13775, né? Contrariando o 53A da Lei Complementar 123, né? que permite a livre circulação da duplicata, a emissão, a circulação, né? Inclusive considera como cláusula não escrita, né? Qualquer proibição na emissão e circulação desse tipo de título.
Mas mesmo assim o mercado fica de joelhos na comissária. Quem tem uma comissária não tem nada na mão. Certo? Então, o que que eu disse? Gente, encosta a comissária como uma cessão fiduciária, enfim, uma garantia da PMT da nota comercial. A comissária foi paga numa conta escrow, ok, parcela paga. A comissária não foi paga, eu tenho a nota comercial, certo? E aí o que acontece? Na hora de subir para conversar com o homem da capa preta, que não é o Batman, é o juiz, né? É o homem ou a mulher, né? Ou a mulher, né? Eu não tenho que contar a história do mundo. Fez-se a duplicata. Né? Em 7 dias. Né? E institutos, né? que eu canso de falar, que tem gerações de juízes, advogados, promotores e empresários que nunca viram, Sim. certo? O ambiente de do direito cambial, né? que é um ambiente célere, né? De boa fé, e esqueceram que existe a Lei Uniforme de Genebra. Então, quando eu subo para o judiciário para discutir uma nota comercial ou uma CCB, eu não preciso contar, por exemplo, o grande debate, contrato de matéria-prima. Né? Matéria-prima é um contrato sofisticado, complicado de explicar para o juiz. Eu tenho que explicar para o juiz que eu mandei dinheiro para comprar tecido, para comprar botão, para comprar, sei lá... Explicar o fomento, né? Explicar o fomento para depois explicar que, feito isso, eu tenho as duplicatas, aí eu vou operar a duplicata, e é aí que começa a operação de fomento. Ou seja, eu conto a história do mundo para iniciar uma execução. E não precisa criar o vício também, né, doutor? Esse é o problema. Esse é o problema. Na nota comercial, ela já está assinada, o sujeito já deve a nota. Né? É tal qual a CCB. Aí a dívida reconhecida, assinada, digitalmente, enfim. Dívida reconhecida, assinada, não há o que se voltar para trás. Né? E, inclusive, naquilo que a gente chama de antecipação, que é a venda para entrega futura. Sim. Certo? E aí nós começamos a falar de fraudes. Né? Tudo termina na fraude. É impressionante, as pessoas me olham assim, o Fux é duas coisas. Ele fala de fraude e fala de COAF. Né? É impressionante. Quando eu tenho a nota comercial, certo? Eu não preciso me preocupar com esse problema de confirmação. Sim. Certo? A minha esteira de produção, ela fica mais confortável. Exato. Certo? Porque eu desloco o foco da minha operação, daquele monte de duplicata que a gente sabe que tem ali no meio, a comissária, a fabricada, a não performada, né? A não confirmada, a confirmada de favor, né? As fraudes do cedente que cria e-mail institucional para o sacado, né? Para o sacado confirmar. O canhoto. O canhoto. O carimbo do canhoto. O carimbo do canhoto. Eu peguei a gente olha assim, está tão acostumado que a gente olha e em 3 minutos já fala o que é fraude, né? O carimbo do canhoto é uma coisa muito, muito engraçada. Veio um cliente no escritório uma vez com uma dúzia de DANFs, né? E me mostrou, tá aqui as DANFs todas assinadas e carimbadas, né? Aí eu olhei para ele, isso aqui é fraude. E ele disse, por quê? Porque são uma dúzia de sacados diferentes, certo? Uma dúzia de sacados diferentes. Você observou que todos os carimbos são iguais? O mesmo clichê de carimbo? Ou seja, o cedente tinha gaveta de carimbo, né? E observou que eles estão carimbados todos no mesmo ângulo? Ele só saiu carimbando, né? Aí ele me olhou com uma cara assim, puxa, a gente não tinha visto isso. E a letra, inclusive, é semelhante. E a letra é semelhante. E a letra é semelhante. Então, quer dizer, a gente está exposto, né, a uma série de problemas, né, que o mercado veio criando ao longo dos anos. Né? Antes nós tínhamos um mercado um pouco mais sério, no início. Hoje é difícil, né? Uma execução de uma duplicata se conseguir. Por quê? Voltando aí ao assunto do judiciário, né? Entendimentos. O juiz da primeira vara civil do João Mendes Júnior,
pode entender que uma DANF assinada comprova a entrega da mercadoria. O juiz da segunda pode entender que a DANF tem que ser assinada e carimbada. O da terceira, ele pode entender, não, tem que estar assinado, carimbado, identificado quem é. Com RG e CPF. Isso, né? Eu tive uma ação em que o juiz, desconhecendo a nota fiscal eletrônica, queria o original da nota fiscal eletrônica. E eu, debochadamente, né, mas de uma forma educada, pedi autorização para contratar um caminhão MUC, um guincho, e retirar o servidor, né, do Cefaz e trazer para o fórum. Porque o original da nota está aqui dentro. O pior é você falar, o servidor do Cefaz está na nuvem, fica lá no Texas, nos Estados Unidos. E o pior é exatamente. Né? Como é que eu vou mostrar para ele? Aí a gente tem que explicar para ele, por exemplo, o que é uma extensão P7S. Uhum. Uhum. Uma questão muito técnica, né? É uma questão muito que refoge, né, ao direito. O direito ainda não alcançou a tecnologia. Então, quando a gente tem, voltando, quando a gente tem a nota comercial, né, a gente discute alguma coisa que a gente tira da gaveta, é líquida e certa. Você me deve, fiz uma nota de 100 mil, você me deve 100 mil. Perfeito. Alexandre, você sabe que eu vou até pedir pro Cipinho falar um pouquinho de uma experiência que nós temos lá na C2, justamente visando atender, né, essa demanda que é cada vez mais crescente, né, de como trazer uma segurança maior para as nossas operações comissárias. Uma vez, como o amigo começou falando, né, poxa, é a nossa realidade, né? Quem atua no nosso mercado do fomento sabe que é muito difícil hoje você abrir um cliente e falar assim, eu não vou fazer operação comissária, né? A gente dribla da melhor forma possível, tenta se fechar, mas no final das contas a gente acaba tendo que fazer um pedaço da carteira ali de comissária para atender aquele cliente, senão, como o Alexandre falou, outro concorrente vai acabar fazendo, né? E nós nos debruçamos isso para encontrar um meio, né, de como utilizar a nota comercial, né, para esse formato. E aí isso hoje se tornou um produto da C2, né? Enfim, a gente tem uma nota comercial que ela é específica, que nós chamamos de nota comercial em séries, que é justamente para atender, né, esse cobertor, né, aí, esse guarda-chuva, né, da linha de crédito comissário. Pedi para o Cipinho falar um pouquinho das experiências, né, que a gente vem tendo no dia a dia, como utilizá-la e os benefícios que a gente colhe, né, desse... Isso que você falou é muito interessante, doutor, porque acho que todo mundo do mercado de fomento, né, gostaria de não ter comissária na carteira, mas ainda existe, né, apesar de, igual você bem falou, a questão, o sacado está indo contra a legislação, mas tem a questão comercial, e muitas das vezes o cedente depende muito daquele sacado e ele fica muito na mão, né? Então você acaba fazendo. E aí é muito interessante quando a C2 começou esse trabalho de desenvolver um produto da nota comercial para resolver um problema da comissária e trouxe a nota comercial em série. E o que é a nota comercial em série hoje? Como que a gente utiliza ela? Né? Você faz uma única nota comercial, onde você avalia e analisa qual é o limite que você quer trabalhar com esse cliente, qual é o prazo médio da carteira dele e por quanto tempo, né, você vai estar trabalhando com esse cliente nessa modalidade. E aí você faz uma única nota comercial, como um guarda-chuva, né, onde ali você coloca um limite total dentro dessa operação que eu falei, entre limite, prazo e prazo, né, ou seja, o prazo que eu vou operar com ele, 6 meses, 12 meses, né, e depois todos os meses, né, ou seja, todo final de mês, ou dependendo do grau de risco que você entende que aquele cedente tem, de tempos em tempos você pega todos os teus borderôs, manda para nós, e nós escrituramos aqueles borderôs dentro da nota comercial. Ou seja, você tem uma nota comercial que te dá uma garantia jurídica, que foi o que você colocou agora para nós, que já está, né, registrada, já está tudo certo, e ao mesmo tempo você traz garantia para as suas operações de comissária, tendo todos os borderôs ali dentro como garantia. E é aquilo que você falou. Venceu uma, você pega a nota comercial, vai lá e acabou a conversa. Então, assim, para mim que vim do outro lado, né, que sempre atuei na área comercial e sempre tive essa dificuldade com a comissária, eu falei, gente, isso aqui não vai tirar a análise de crédito que eu tenho que fazer no cliente, isso não vai mitigar aquele risco ali que eu quero correr na comissária,
porém isso me dá uma tranquilidade muito maior de tomar essa decisão por saber, cara, se você amanhã não me pagar, eu não vou ter que ficar criando vício, mandar e-mail pro sacado para ele falar que já te pagou. Eu não vou ter que fazer isso. Eu vou pegar a nota comercial que você assinou lá atrás e vou te executar. Exatamente. Você está preparado para isso? É simples. Então, assim, é uma mudança, né, na forma de fazer a operação que eu acho sensacional. E que o mercado ainda, apesar de praticar de forma maciça a comissária, não entendeu ainda a grandiosidade e a oportunidade do produto. E tem mais um detalhe, né? Eu sempre digo que o nosso mercado, né, ele é um mercado que a nossa empresa, ela morre dentro do prazo médio da carteira, né? Então, em 45 dias, 60 dias, 30 dias, eu tenho que sair correndo de novo, Exato. né, atrás de novos títulos. Se eu tenho essa ferramenta, né, o que pode acontecer? Em sendo paga a comissária, certo? E ela devolvida e correndo tudo bem, eu posso ligar para o meu cedente e dizer, eu tenho mais dinheiro para ti. Exato. Porque você Sim. estabeleceu o guarda-chuva, né, Alexandre? Estabelecer o guarda-chuva, então eu dou mais um passo à frente, né? E o que acontece? Eu ganho do cliente a fidelidade. Exato. Sim. Certo? Eu conquisto a fidelidade, ao invés de sair aí com gerentes comerciais espalhados pelo Brasil inteiro, buscando duplicata e coisa e tal. Eu tenho, a cada passo que eu dou, se der certo no passado, certo? Eu posso ofertar para ele mais um, né? E é uma surpresa. Ele recebeu uma ligação de um fundo, de uma securizadora, dizendo, eu tenho dinheiro para você. Eu tenho crédito disponível aqui, Para você tem negócio para aí, sua né? operação de comissário. Para sua operação de comissário, eu tenho mais dinheiro aqui. E uma coisa muito legal, né, Alexandre, quando você comentou, o fato de ser um título executivo extrajudicial, né, como nós orientamos, né, os nossos clientes na C2, né, é muito interessante que você traga a garantia real para esse título, né? Então, dentro desse modelo que o Cipinho explicou da nossa nota comercial em séries, você consegue trazer um título, por exemplo, uma garantia real, um imóvel, um patrimônio, um automóvel, e no caso de um default, mesmo que seja em um título de um borderô de uma comissária, você consegue executar a nota comercial inteira, porque temos a cláusula de vencimento antecipado. Exatamente. Ou seja, todo aquele valor que ele comprometeu com você, se mesmo que seja apenas um título, mesmo que seja um borderô inteiro, não liquidou, e uma vez que ele já está escriturado dentro da nota, você tem a possibilidade de executá-lo. E hoje, né, de uma forma muito prática, né, falando, por exemplo, da garantia de imóveis, você vai até o cartório de imóveis, preenche um formulário, recolhe a custa, ele vai notificar 15 dias. Se em 15 dias aquele não foi saldado a dívida, aquele imóvel, né, é automaticamente transferido. Faz a consideração de propriedade, da propriedade. Então, e isso, nós estamos falando um processo de 15, 20 dias, comparado com uma execução que, né, pode se levar 3, 5 anos. Pelo CNJ, a média de uma ação de execução é em torno de 7 anos e meio. Olha só. E eu estava otimista falando em 3 anos, 7 anos e meio. Em torno de 7 anos e meio, né? No escritório nós temos execuções lá de 20 anos. Uau. Nossa. Né? Que a gente tem que manter ela viva, procurando e cavocando patrimônio. O devedor monta empresa no nome de terceiros. É difícil a prova da sucessão empresarial, da desconstituição da personalidade jurídica, né? Da fraude. Quando ele monta... eu tenho casos assim que não tem nem o que explicar para o cliente. Né? De doação de uma empresa, né, para 2 filhos, um de 2 e outro de 4 anos de idade. Né? Se isso não é fraude, o que né? O que é, né? Fraude de execução, clara. Não, tem uma outra que já posso contar, porque já faz bastante tempo, né? Era uma empresa chamada Qualiplast. Famosa. Não sei. Pelos problemas que ela gerou no mercado. E ela montou, no mesmo lugar, em nome dos filhos, uma empresa chamada Plastiquali. Não acredito. E o juiz não entendeu que houve uma fraude. Impressionante. Né?
pelo amor de Deus. E assim a gente tem dezenas de processos, né, que a gente não consegue provar. Então, enquanto menos a gente tiver que ir para o judiciário, né, e com todo o respeito, o judiciário ele é tóxico, né? Ele não consegue compreender, certo? Ele cria entraves absurdos, né? A gente vê situações absurdas no judiciário. As execuções elas não são céleres. Eu sempre digo, o judiciário não foi feito para cobrar conta, ele não sabe cobrar conta e ele não quer cobrar conta. Né? Então, não adianta. Tem uma questão cultural também, não, doutor? Que no Brasil o empresário como um todo é sempre muito mal visto, é sempre o vilão da história, né? Então, quando chega para um judiciário um processo de um fundo contra uma empresa que alega que, olha, eu tenho 100 funcionários, eu tenho pais de família aqui, o devedor ele já começa no processo com uma vantagem cultural sobre o credor nesse caso, né? Já entra a 1-0. Ele já entra com 1-0 e depois a gente tem que tentar empatar o jogo, né? Isso a gente vive isso, né? E quando é banco, então, é bem mais difícil, né? É bem mais difícil. Poxa, essa é uma questão bastante interessante, né, doutor Alexandre? E nos faz, na verdade, pensar cada vez mais, né, o quanto nós, que estamos de boa fé, concedendo crédito, trabalhando honestamente, temos o dever, né? É muito mais que o desejo, né? Tem o dever, a obrigação de se proteger, né? De atuar da melhor forma possível, né? Com rigor, realmente, as regras, né? Que nós mesmos estabelecemos para a concessão do crédito, porque quando tudo flui bem, o título liquida, tá tudo ótimo, perfeito, somos amigos, né? O duro é quando isso não acontece. Quando isso não acontece. E temos algumas evoluções, né? Agora, aquela resolução do CONTRAN. Muito bom, muito bom. Né? Resolução do CONTRAN 1018, de 25. Né? Inclusive, a gente vai fazer uma palestra sobre isso. Estamos montando uma palestra, porque ela é bem comprida. Sim. Né? Ela é muito detalhada, mas ela autoriza de acordo com o decreto da ditadura, no decreto 911, ele autoriza, pela primeira vez no Brasil, a execução extrajudicial na busca e apreensão de veículo. Isso, né? É ótimo. Usando um desenho todo, é um desenho bem complicado, eu tive olhando esse CONTRAN 1018, né? E permite, que nem filme americano, né? O sujeito tá aqui o papelzinho, guincha o carro e era isso. Acabou. E acabou. Né? E ela traz uma outra evolução. Né? Quem leu a CONTRAN, o que acontece? Os advogados, eles leem, eu sempre digo, o artigo 1º e 2º. Né? Depois vão embora jogar beach tênis e esquece de ler o resto da lei. Né? O resto da lei. Quando chega algum estagiário ou advogado novo no escritório, eu digo, lê a lei, que é a principal fonte do direito. E o que a gente observa? Na CONTRAN 1018 fala que o devedor será notificado pelo endereço de e-mail constante do contrato. Tá? O judiciário, graças a Deus, né, o legislativo tem ido para o lado das comunicações eletrônicas. Perfeito. Né? Tanto é que nos nossos contratos mãe, né, nós orientamos sempre, a gente faz a revisão dos contratos matriz de securitização e de factoring, né, dos sindicatos que a gente atende, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, né, e de alguns fundos de investimento, a gente faz adaptações para que as comunicações sejam eletrônicas. Né, seja por plataforma de mensagem eletrônica, instantânea, WhatsApp, Telegram, ou por e-mail, né, viabilizando e indo ao encontro do que fala o Código Civil atual, que as citações serão feitas
preferencialmente pela via eletrônica. Sabe, Alexandre, é muito legal você trazer essa a 1018 e eu vou pedir licença para poder me aprofundar um pouquinho mais nela, porque nós recebemos uma demanda recentemente lá na C2 e eu tive a oportunidade de mergulhar, né? E eu confesso que eu fiquei assim tão entusiasmado com essa lei porque eu me vi dentro de um filme americano, como você falou, né? Porque nós sabemos, né, que muitas vezes o devedor, ele faz de tudo, ele esconde o carro no sítio, ele desmonta, ele vai e tal, para você não conseguir localizar o bem, né? Esse sempre foi um desafio. E aí você tem toda aquela questão de mandar o oficial de justiça, aí ele vai uma vez, não localiza, vai a segunda vez, não localiza, para depois publicar em jornal, para depois... Enfim, todo aquele processo que fica desgastante, né, e vai tomando tempo. E basicamente, né, o que o CONTRAN disse? Olha, você tem aqui, então, uma possibilidade, né, com base na Lei das Garantias, né, que é do ano passado, 2024, muito nova também, né? E aí ele fala o seguinte, você tem o direito de executar extrajudicialmente, ou seja, você não precisa entrar com um processo na justiça para poder apreender o bem. Só que aí tem alguns detalhes importantes, como, né, o Alexandre trouxe, né? Ou seja, existe uma cláusula no contrato, essa norma 1018 ela fala que é o seguinte, ele tem que concordar com isso. Ele tem que concordar Ou seja, todos nós, e esse é um recado importantíssimo, né, que eu preciso dar aqui, todos nós que atuamos no mercado de fomento e que por algum motivo utilizamos o bem móvel em garantia, né, um automóvel, um caminhão, enfim, uma frota de veículos, temos que atualizar urgentemente os nossos contratos, incluindo essa cláusula. Temos que fazer um aditivo, incluindo essa cláusula para que ele concorde, porque senão você não vai conseguir usar do benefício, né, que essa legislação, que essa resolução está trazendo. Para a semana que vem nós já temos a tarefa aí de fazer a alteração das financeiras que nós atendemos, que atuam com veículos, né, para inserir essa cláusula. Né? Nós já tínhamos inserido a cláusula das comunicações por e-mail, a cobrança por e-mail, né, ou por WhatsApp, desde que autorizados, e agora nós vamos incluir, né, a 1018, dizendo que ele aceita a execução extrajudicial do bem. Perfeito. Um outro aspecto também legal, Alexandre, eu tive a oportunidade de essa semana ter um debate com algumas registradoras, né? Porque para isso ser possível, na resolução CONTRAN 1018 também, ela diz o seguinte, que a notificação, né, ela tem que partir de uma registradora devidamente homologada pelo DETRAN, né, daquele estado em si. E então a registradora, eu fiz um debate com algumas delas e elas me comunicaram o seguinte, ó, a comunicação ela vai poder ser por e-mail e pelo WhatsApp. Eu achei isso incrível. Eu falei, poxa, imagina, e-mail, WhatsApp, SMS, né? Olha, estou notificando que o seu veículo vai ser apreendido extrajudicialmente. Não tem como falar, não estava em casa, né? Não achei. Mas o AR voltou em branco. Mas a gente está aí com 30 anos de advocacia. O AR é a coisa mais patética que existe no mundo. Né? Por quê? Eu vou mandar o AR para a residência do sujeito. Eu só vou encontrá-lo em duas situações. Né? Ou ele está doente, ou ele está de férias. Sim. Senão ele está no trabalho. De férias ele não foi viajar. Foi viajar, está trabalhando. Né? Final de semana o correio não funciona para pegar ele lá. Né? E muita busca e apreensão a gente fazia. Né? Quando a gente fazia isso, eu não gosto de fazer BA, mas a gente acabou tendo que fazer, né? A gente fazia muito contencioso massificado. Ações revisionais, então, esquece. Né? Me perguntaram ontem, quantas ações nós chegamos a ter, né, revisionais de cédula de crédito bancário, CCB. Quando eu falei o número, a pessoa não acreditou. Uau. Né? Dentro de um fundo, a gente estava num fundo. E o fundo com 5 advogados atendendo 60 processos. E eu disse, eu cheguei a ter 25 mil ações. Nossa. No meu escritório, né, revisionais, processos no tempo do processo físico. Né? Então, o que mais crescia no escritório era o depósito, né, o xerox, para guardar as tais das pastas. Né? Então, esse assunto, né, da notificação, a gente brigou junto com o Sinfac SP, né, na lei do cadastro positivo. Nós participamos muito, intensamente, porque nós queríamos que constasse expressamente na lei
que o sujeito poderá ser notificado, certo? Por e-mail. E a briga era que ele tinha que ser notificado por escrito. E eu falei, inclusive, nunca vou me esquecer, lá em Brasília, numa reunião sobre esse assunto, e eu falei, mas só um pouquinho, o e-mail, ele é escrito. Sim. Ele não é uma gravação de voz, ele é escrito. Né? Então, nós temos que estar preparados. O Galvão falou, a gente tem que estar antenado. Né? Duas situações rápidas aqui. Quando foi construído, eu sou do tempo, eu peguei 3 fóruns em Porto Alegre. Né? Já não sou tão novo assim. O primeirão, que era velho pra caramba, um novo fórum, né? Grande, cada dia crescia mais os cartórios, porque eram mais processos, e invadiu os corredores com aquelas divisórias, né? E os corredores ficaram estreitos, coisa e tal. Aí veio o novo fórum, o atual. Tudo microscópico, tudo pequeno. E os meus colegas todos reclamando. Pô, ao invés de aumentar, encolheu, e eu olhava para eles assim, tolinhos. Vocês não sabem o que vocês pensam. Ele cresceu foi muito. O escritório de advocacia hoje, tá? Ele está dentro da minha mochila, que se chama notebook, certo? O EPROC, certo? E aí tem gente que ainda que pergunta, seu escritório tem filial em São Paulo? Nós tivemos 4 anos, 5 anos pagando condomínio, secretária, boy, copeira, nunca ninguém entrou. Né? Hoje, a gente se comunica com o Brasil inteiro via EPROC. Né? A gente tem processo Roraima, Tocantins, como meu escritório é lá em Porto Alegre. A gente tem processo Roraima, Tocantins, no Acre. A gente conseguiu ter um processo no Acre. E a gente brinca, né? O Acre não existe, o Acre é uma ficção, brincadeira, claro, por favor, né? Com todo respeito. Mas funciona. Né? E funciona. Claro, às vezes trava, enfim. Mas voltando para esse assunto da busca e apreensão extrajudicial, certo? Nós tínhamos um problema muito grande, certo? Com o oficial de justiça, certo? Porque a gente tinha que montar um esquema. É uma comitiva quase. Uma comitiva. Né? O oficial de justiça tinha que estar à disposição, com um mandado itinerário, que a gente chama, né? Ou seja, em qualquer lugar e qualquer dia. Né? Tinha que estar pronto o guincho, né? E tinha que estar pronto o pátio para fazer a recepção do veículo. Tá? Então era uma comitiva até o ponto em que nós chegamos, alguns bancos, algumas financeiras que a gente atende, chegaram à conclusão. Acima de tal valor, a gente não vai mais entrar com BA. Né? Porque não vale a pena. Sim. É tanto gasto que não vale a pena. Hoje, com esse desenho, certo? Eu tenho a vontade de quem? Do credor. Certo? A vontade do credor é diferente da vontade do oficial de justiça. O credor, ele quer ir atrás do carro. Porque ele quer resolver o problema dele, né? Ele quer resolver o problema. E rápido, né? Ele quer resolver o problema. E existe um aspecto, né, Alexandre? Eu venho atuando nesse mercado, o mercado de fomento há 12 anos, mas o mercado financeiro eu atuo já há 20 anos, né? E uma coisa que para mim, desde o início da minha carreira nesse negócio quem chega cedo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Ou seja, a celeridade no processo de recebimento, né, de cobrança, é o que torna ele mais efetivo ou não, né? Quanto mais tempo você leva para receber, mais tempo a sua ação leva, menor a efetividade dela, né? Sim. Tem um site, né, que se chama fraudes.com, se eu não me engano, certo? E é uma coisa que eu sempre falei, e depois eu fiz um treinamento com eles, sobre fraudes eletrônicas. Né? Sensacional. E não só fraudes eletrônicas, fraudes físicas, inclusive analisar a assinatura, analisar uma nota de dinheiro, né? O porquê que tem
tal ou qual desenho, marca d'água, como é que isso funciona. Ele te mostrou 2 notas, uma falsa, uma verdadeira, coisa muito, muito bacana. E ele tem um questionário, né, que ele fala exatamente isso. Ele pergunta, quanto tempo, tá, eu deixei de contactar ou me permitir deixar com que a pessoa, o devedor, né, ficasse longe dos braços da cobrança. Porque enquanto maior for o tempo, né, em que eu demorar para tomar atos de cobrança, certo? Mais difícil será a cobrança. Uhum. E doutor, tem uma máxima que todo mundo fala no mercado, né? O difícil é você conseguir a garantia, porque uma vez que a garantia é dada, o devedor tem a intenção de pagar, então você pode dar o crédito com mais qualidade, né? Ou com mais tranquilidade. Mas eu vejo que muito, às vezes, do devedor que está dando a garantia, ele já dá também sabendo que, olha, eu vou dar, porque vai ser tão difícil ele tirar de mim, né? Vai demorar tanto, que quando ele chegar no dia de, olha, realmente eu consegui pegar, eu já consegui resolver os meus problemas e pago ele e não perco a minha garantia. Uma das coisas que também foi muito questionado, né, que ainda não existe do ponto de vista jurídico, constituído por uma infraestrutura do mercado financeiro, são os agentes de garantia. Ainda não temos. Mas, pelo desenho dos fundos de investimento, estão permitindo que as consultoras especializadas sejam agentes de garantia. Sim. Certo? O que é o agente de garantia? Nada mais é do que o fiscal. Porque a gente ficaria aqui uma manhã inteira contando casos. O César sabe que a gente tem zilhões de casos para contar, né? Porque o que acontece? O maior problema, tá, é quando nós temos 2 problemas. O primeiro é quando nós fizemos a operação pelo colateral, pela garantia, e aí nós esquecemos da operação. Uhum. Né? E viramos refém do nosso cliente. E ele disse, faz essa operação aí, você tem meu galpão em garantia. Exato. Né? E o segundo, e a gente fica, puxa vida, é verdade. Né? E o segundo problema, e por isso a importância do agente de garantias, é o fiscal da garantia. Certo? 2 casos rápidos. Eu tenho um processo aqui em São Paulo, do prédio, numa alienação fiduciária de um prédio, onde morava, inclusive, Clodovil. Esse apartamento, ele foi, de fato, houve a transmissão da propriedade, só que o dono do apartamento ficou, enquanto tramitava, ele entrou na justiça, enfim, ele ficou 6 anos sem pagar o condomínio. Um condomínio de R$9 mil. Nossa. E nós sabemos que a taxa condominial é uma obrigação própria terreno. Ela segue a coisa, ela prefere na hora do leilão. Né? 9 mil vezes 6 anos, né? Vê a quantia que foi perdida. Né? E a outra situação de garantia que é engraçadíssima, eu um domingo, né, de manhã, meio-dia, fazendo um churrasco, coisa e tal, e liga um agente, um gerente de um banco que a gente atendia, aqui não existe mais esse banco, falando, eu estou voltando da praia, né, e passei na frente lá de uma empresa XPTO. Tem um problema, doutor. O que houve? Removeram dessa empresa tudo que tinha valor. Guinchos, tornos, fresas, né? E a garantia era por conta daquilo. Né? Tá aqui, só tem tijolo. Nem esquadria mais tem. Nossa. Tudo foi levado. Ou seja, é o fiscal da garantia. Né? Não basta fazer a garantia. Então tem que observar. Eu tenho um caso, finalizando, foram pegos em garantia porcelanatos. Uma indústria que fabrica porcelanato aqui em Santa Catarina, lá em Santa Catarina. A pessoa tem que ir lá uma vez por mês e verificar se existe uma quantidade suficiente, né, porque foi dado em penhor mercantil, né, se tem quantidade suficiente, né, não daquele exatamente, mas que suporte a garantia. Né, que o que eu brigo com vocês, fazer a operação só pelo colateral. Né? Porque esse colateral, inclusive, ele pode ser derrubado numa recuperação judicial. Nós falamos isso muito. Sim. Né? Doutor Alexandre, fiquei curioso agora, né? Como que essa garantia ela pode ser derrubada numa recuperação judicial?
Bom, a 1101, ela fala do credor titular, né, da posição da alienação fiduciária, o titular numa posição fiduciária. Mas ele fala também que bens essenciais ao soerguimento da empresa, eles não podem ser retirados, né, ao longo daquilo que a gente chama de stay period, que é os 180 dias, hoje aceitos mais 180, para a formação do plano de recuperação judicial, certo? Então, muitas vezes, o empresário ele fica feliz, conseguiu uma garantia, só que essa garantia é um bem essencial, né, para a produção da empresa. É um guincho, um torno, uma fresa, é o pavilhão, é um caminhão, né? Então são bens essenciais. Então não adianta nós termos uma garantia festiva. Eu tenho aqui a garantia do sujeito. Porque quando entrar no RJ, né, serão suspensas, não podem ser retiradas, né, esses bens essenciais, certo? E eu já vou chegar num outro ponto interessante, voltando para a nota comercial. E dependendo do que for decidido, lembrando que o Conselho de Credores ele é soberano, as garantias podem inclusive serem desconstituídas. Nós temos votos já do STJ, né, desconstituindo a garantia feita, né, porque houve lá uma ponderação, uma votação no Conselho de Credores, né, e desconstituiu a garantia. Então hoje a gente orienta a pegar garantias bem colaterais. O sítio do dono, né, se a empresa tem lá um lugar onde é o clube dos funcionários, não é um bem essencial. Não é um bem essencial, certo? Então, evitar a alienação fiduciária de bens essenciais. Agora, vamos voltar um pouco à nota comercial, porque ela pode ter cessão fiduciária de recebíveis, certo? Lembrando que bem essencial, quando se fala ali, são bens de produção. O artigo 49, lá no final, fala bens de produção, certo? Um recebível é um bem móvel, certo? E quando ele é cedido, quando ele já foi cedido, né, é uma operação que nós chamamos de operação off-balance. Já está fora do balanço. Já não pertence mais à empresa, certo? Se ele estiver performado. E se ele tiver a cessão fiduciária, e isso já é aceito pela segunda e terceira turmas do STJ, né, ele não entra na alienação fiduciária. Então é mais um conforto que nós temos, né, de fazer a proteção do nosso recurso. É óbvo que se na nota comercial nós tivermos recebíveis não performados, os não performados, por óbvio, nós não conseguimos alcançar. Mas os que já estão performados e com cessão fiduciária, esses não entram na RJ, já é tema pacífico, né, no STJ, com relação a essa não retorna para a RJ, certo? E qual é a reclamação das pessoas? E agora eu vou fazer a minha colocação, certo? Ninguém tira um carro da concessionária sem fazer o seguro. Perfeito. Ninguém tira, certo? Mas todo mundo manda dinheiro para antecipação, matéria-prima e comissário, certo? E não faz a proteção, não contrata a C2, dizendo, não, o Cezinha cobra muito caro, tá? Eu vou até ajudar aqui o Cipinho no comercial, é muito caro. Cara, o dinheiro não voltar para conta, né, doutor? É caro, fazer o TED é barato. Simples, né? E simples, eu faço o Pix, beleza, eu quero saber quando é que o Pix volta, né? Então eu digo, a gente não tem a cultura de proteger o nosso recurso, certo? O que é caro? Vamos chutar aqui, 1% flat sobre o valor da operação. Sim. Né? Isso é caro. É óbvio que não. Exato. Né? Então, nós não temos o hábito de investir na proteção do nosso recurso. E aí eu encerro dizendo, o setor, os fundos, as securitizadoras, as factories, elas gostam mais de carro do que de dinheiro.
Esse é um paradigma, né? É um paradigma, Nossa, que porque coisa ele vai lá, ele não tira o carro Vamos abrir uma concessionária, né? da concessionária sem seguro, ele não tira. Mas ele manda lá 1 milhão, 2 milhões, a gente vê aí valores absurdos, né? Tanto enterrado numa comissária, quanto numa antecipação a descoberto. E a maioria dos cedentes, né, doutor, eles são, por natureza, estressados, desorganizados. Essa semana eu falei com uma pessoa assim, olha, a maioria dos cedentes do mercado de fomento são desorganizados. Ela olhou assim, como assim? Eu falei, são. Né? Muitas das vezes ele não vai te pagar porque ele é picareta, mas é porque é desorganizado, ele não se programou para aquilo. E a gente, né, o mercado ainda é refém. Então, quando você fala assim, olha, faz uma nota comercial para você ter uma segurança adicional, e aí entra a questão do preço, eu falo, cara, se o cliente é estressado, se você puxar um Serasa dele, você quase cai sentado, às vezes, dos valores que ele tem ali. Né? A gente estava até falando essa semana, né, César? Como que normalizou não pagar o imposto, e aí você pega lá, tem 30 milhões de imposto não pagos, e aí quando você fala, cara, faz a nota comercial aqui para ter uma segurança jurídica maior, você fala, puta, mas como que eu vou cobrar isso do meu cedente? Eu falo, olha, e hoje... não pode ser uma dúvida isso, né, doutor? Não. E hoje tem uma questão muito interessante, né? O doutor Alexandre há pouco estava falando sobre a questão de monitorar do agente de garantias, né? Então, para uma iniciativa, né, uma demanda do mercado, nós constituímos uma empresa paralela, né, ao nosso da C2, só para ser o agente de garantia, que é a nossa BSafe, né? Então, hoje, quando nós temos, por exemplo, demandas de veículos, nós tínhamos um desafio grande que era, poxa, eu estou concedendo crédito hoje, mas sou uma securitizadora, eu preciso conseguir o cadastramento no Sistema Nacional de Gravames, mas depois o Detran, e isso levava a um processo de 20, 30, 40 dias, né? Então, hoje, com o agente de garantias que já tem essa autorização, e não só para reserva de domínio, mas para alienação fiduciária, né, que tem uma diferença considerável, e aí você consegue fazer a alienação fiduciária no mesmo dia, né? Então, por um custo, eu considero irrisório dentro da segurança que ele traz na operação, você consegue fazer isso de uma forma muito ágil, né? E te dá um conforto maior. E recentemente nós tivemos uma operação muito interessante, doutor Alexandre, não sei se conhece, no mercado do agro é muito comum, mas hoje já é usado para todo o mercado como um todo. Existe uma empresa multinacional, inclusive muito experiente, chamada Control Union, né? E a Control Union, ela trabalha justamente sendo esse agente de garantias, só que é muito interessante a tese porque é no agro. Então, muitas vezes o produtor ali, agrícola, ele fez uma tomada de crédito, seja através de uma CPR, seja através de uma nota comercial, ou mesmo uma CCB, e ele aliena a produção dele que está ainda acontecendo, né? A safra dele, enfim. E eles têm todo um trabalho de monitoramento, né? E quando você tem o estoque em garantia, ele tem um monitoramento que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, e ele te dá uma segurança, porque se der uma execução daquilo, eles próprios já têm uma autorização extrajudicial para recolher o bem, comercializar no mercado e satisfazer o credor. Sim, nós temos um cliente, um associado, um amigo, ex-aluno do MBA, que tem uma factory, né? ainda tem factory lá no interior do Rio Grande do Sul, e ele tem um livro escrito sobre isso, sobre a economia no agro. Legal. Certo? E ele, quando ele faz a operação, ele tem agrônomos e agrimensores, né, que fiscalizam a lavoura. Eles estão fiscalizando a lavoura, estão olhando se é essa área mesmo, travam a geolocalização, olham o crescimento da planta, o agrônomo dá orientação, né, olha, está faltando tal fertilizante, enfim, ele orienta, né? Ele é muito procurado na cidade, porque ele ajuda, ele não é aquele. Porque uma das grandes perguntas que eu faço, a gente volta de novo, uma das grandes perguntas que eu faço é: para onde é que vai o nosso dinheiro? Exato. Certo? Nós ficamos cegos, o que mata o fundo, o que mata a seguradora é a duplinha ganância versus ansiedade. Ganância: eu quero ganhar todo o dinheiro do mundo hoje, né? E quero que meu fundo cresça e bata lá no teto, né? no score da Ambima, dos grupos aí, tá com não sei quantos milhões, tá com bi, não sei o quê. E
a ansiedade de botar o dinheiro para fora, certo? Então, o que a gente vê? Nós vemos fundos mega alavancados, jogando as taxas lá para baixo. Sim. Né? A gente vê fundo operando a 1,8, 1,5, certo? A uma Selic de 14, alguma coisa. Né? Por quê? Porque ele precisa pagar o investidor, porque ele tem a vaidade de dizer que eu tenho, né, tantos milhões de reais no mercado. Né? É a pura vaidade que mata. E a pergunta que eu faço é, para onde vai o nosso recurso? Né? Não basta pagar. É a mesma pergunta que a gente faz, né, quando paga a mesada do filho. Para onde é que está indo esse dinheiro? Ele é teu. Né? Ele é de livre uso. Mas está indo para quê? Né? Você está comprando bala, sorvete, picolé? Ou está guardando para comprar um tênis, um livro, alguma coisa útil? Né? É aquela fiscalização. Né? É outra fiscalização. Ainda falando de filho, quando o filho chega da escola, eu vou examinar a mochila dele. Eu confio nele. Eu não confio nos outros. Sim. Né? O que tem na mochila dele? Sim. Né? Então, para onde é que foi o nosso dinheiro? Nosso dinheiro foi desesperadoramente para pagar as 4, 5 prestações atrasadas do carro, né, da amante do dono da empresa. Não, eu tenho casos eu tenho um caso aqui em São Paulo que é cômico. Não, isso não acontece em São Paulo não, doutor. Será? Não é em outro estado? O carro estava indo para BA, foi feita a operação, coisa e tal. Um cliente nosso de Porto Alegre fez a operação aqui no interior de São Paulo. Fez a operação depois que ele veio descobrir que, primeiro, a empresa não estava em nome do sócio, do que ele achava que era sócio. Estava em nome da ex-esposa. Certo? O dinheiro que ele mandou, que não foi pouca grana, né? Foi para pagar 6 ou 7 parcelas atrasadas do carro importado, um bom carro importado, né? Que ele comprou para a amante. Né? E, para terminar, o sujeito faleceu. Cara. Que legal. Costura isso aí. Costura isso aí. E na época foi algo... Prejuízo. Foi algo em torno de 200 mil que ele tinha de parcela atrasada. Era um carro top. Né? Era nada mais, nada menos que uma Maserati. Uau! Nossa! Não era qualquer carro, era uma Maserati. Então, para onde é que está indo o meu recurso? Ele está indo para a linha de produção? Sim. Ele está voltando para a linha de produção, ele está indo para a compra de matéria-prima, ele está indo para insumos, ele está indo para ampliação do quadro de funcionários, para consertar uma máquina, né, para melhorar o ambiente da empresa, né, para regular alguns impostos. Né? Ok. Para onde está indo meu dinheiro? Está indo para pagar o apartamento que o sujeito comprou em Balneário Camboriú. Você sabe, né, doutor Alexandre, que quando eu iniciei no mercado do fomento, né, eu tive boa sorte de ter um sócio incrível, pude aprender bastante com ele, o Rodrigo, né, e o Rodrigo, ele sempre falava uma coisa interessante, assim, né, que a análise de crédito, ela começa na visita, né? Então, quando você vai lá visitar o cliente, você já começa a analisar, ou seja, o nosso comercial, ele não é qualquer comercial, né? Ele é um analista de crédito. Sim, também, é o primeiro, né? O primeiro analista, né? Porque depois o comitê, enfim, o departamento de análise vai olhar a documentação, mas, né, o feeling ali, né, o comercial que tem, né? E aí eu sempre pensava assim, né? O meu papel aqui não pode ser simplesmente de analisar a idoneidade do empresário, do cliente, né? Mas a capacidade de gestão do negócio mesmo, né? Ou seja, o quanto... Muitas vezes ele fala assim, não, mas eu sou honesto, eu quero te pagar, eu não vou deixar de te pagar. Tudo bem, mas você tem capacidade para me pagar? Porque uma coisa é honestidade, outra coisa é capacidade. Honestidade não paga conta. Exatamente. Assim, eu tenho um falecido cliente meu, que foi um dos maiores construtores, mineradores, né? E oleiros, fabricava tijolos também no estado do Rio Grande do Sul, muito grande, com muitos funcionários, construtor de estradas, né? Tinha aviãozinho próprio, inclusive avião com capacidade, ele ia para... saía de Porto Alegre e ia para São Paulo, para Brasília, pegava o ministro nas Minas e Energias, ia para a Rússia para estudar o carvão
de lá, né, que é muito parecido com o nosso, e aqui a gente não tem baixa produtividade ou não consegue usar, né? E ele construía estradas, tinha máquinas e outros empreendimentos muito rico, né? Até um dia em que ele teve um problema, né? Ele perdeu um filho, né? E entrou numa depressão, enfim, e acabou indo à breca, né? E ele dizia para mim o seguinte, que todos somos honestos até o dia em que não temos dinheiro para pagar nossas contas. Né? Ele dizia isso de uma forma muito sábia, né? E, enfim, acontece muito isso, então, a diferença, a honestidade não paga conta, a gente tem que ver a capacidade, mas diferentemente disso, para seguir, nós temos, eu sempre conto, né? Quando a gente fala de fraudes, e a minha palestra sobre fraudes, ela é eterna, porque cada palestra tem uma fraude nova. Ela deve ter hoje uns 1.500 slides, né? O que nós temos que diferenciar é o problema, né, do golpista, do fraudador e do inadimplente. Sim. Certo? Por quê? Não existe fraude desportiva. Existe nós três alugarmos um barco aqui no Guarujá, né, ir a mar aberto, pescar um marlim, tirar foto, né, tomar cerveja e devolver o marlim para o mar. Fizemos a pesca desportiva. Já o fraudador, ele não vai te fraudar, né, e comprar um apartamento na Vila Nova Conceição no nome dele. Né? Ele não tem expectativa de te devolver. Por vários motivos. Primeiro, porque ele é perdulário. Ele gasta tudo o que tem. Sim. Segundo, ele é desorganizado. Terceiro, ele é preparado. Ele está há anos preparando para fazer a fraude. Ele tem advogados bons para fazer isso. Certo? Então, na hora de fraudar, ele vai fraudar. Né? Não vai te perguntar. Né? Ele sabe... nós atendimos um banco muito interessante que o departamento jurídico só tinha estagiário de estatística, né, e não tinha de direito, né, porque ele tinha um estoque tão grande de processos que ele sabia que nas quartas-feiras as sentenças do Cipinho eram ruins para o banco. Olha isso. Né? Mas ele sabia também que quando o escritório do João, né, tinha como José advogado para fazer audiência, a sentença era boa. Então, estatisticamente, né, ele já dava o kit completo. Vai lá porque o juiz é o Cipinho, usa esse kit. Né? Sensacional, né? Exatamente. Que coisa! Então, sensacional. Então a gente tem que dividir, tentar separar. E a outra situação, na pandemia, né, eu passei assim, saí da cozinha, estava ligado à televisão e estava falando um ex-diretor do Bacen, dizendo, né, que a gente quer cobrar a conta de quem não quer pagar e não quer receber de quem quer pagar. Aí eu parei, né, para assistir. O sujeito eu tenho casos, né, hoje de manhã eu estava ouvindo uma célula de um órgão terrorista aí, né? Não sei qual, esqueci, patrocinado por um libanês, certo? E eu tenho dois casos no escritório, de um fundo que a gente demitiu, outro que está lá rodando, aonde não foi feita essa pesquisa, né? Esse compliance não foi feito. E eu coloquei o nome do sujeito no Google, né? 2 casos. Um deles era até parente do Abdel Massif aqui, né? Os dois na página, né? Procurados pela Interpol. Mandado de prisão internacional pela Interpol. Né? Olha que análise de crédito. E o meu cliente reclamando que a gente não conseguia citar. Não, o sujeito ele tem um mandado de segurança pela Interpol, ele tem um mandado de prisão, pela Interpol, e o credor quer que ele fique lá esperando o oficial para ser citado. É só a Interpol procurando ele. Né? É só a Interpol. Né? Simples assim, né? E o oficial de justiça vai achar. E a segunda situação, aquele que quer te pagar. Né?
e a gente não quer receber. Qual é aquele que quer te pagar? Poxa, eu quero fazer em 36 meses, só faço em 12. Poxa, mas não dá pra gente organizar aqui, né? E eu tenho um caso, um fundo que me liga insistentemente, todo mês, né? O sujeito tem uma parcela lá para pagar, pediu para reduzir um pouco, pediu para esticar, coisa e tal. Esse ele não quer receber. Né? O sujeito está ali se propondo a pagar do jeito que ele pode. Né? Então a gente tem que diferenciar, né? Aquele que te deu o golpe mesmo, né? E às vezes engolir com areia, né? Que não é fácil. Doutor, falando um pouco dessa questão assim, né, de fraude, golpes e inadimplência no geral, e aí trazendo, né, essa questão da nota comercial, eu ainda me deparo, às vezes, outro dia eu fui conversar com um amigo meu, dono de um fundo, sobre a nota comercial, dele pegar a garantia, ele falou, não, Cipinho, fique tranquilo, aqui eu pego minhas garantias no contrato mãe. Toda vez que eu precisei pegar uma garantia, eu coloquei no contrato mãe, tá tudo aqui, não preciso fazer nota comercial. Eu falei, olha, vamos conversar. Não precisa, tá funcionando assim, não tem um problema. E eu entendo que tem uma diferença gigantesca nisso, né? Mas ainda vejo o nosso mercado ainda muito... não vou falar muito, mas alienado nessa questão assim das diferenças, quais o risco que ele está correndo no contrato mãe, e eu vejo que sim, né, eu dei esse exemplo porque foi o mais recente, mas conheço outros que ainda adotam a mesma política e comparam, né, a nota comercial ou uma CCB, enfim, mas principalmente a nota comercial, que o contrato mãe tem a mesma segurança. Olha, eu não quero criar aqui pânico. Então eu trouxe um tema perigoso, doutor. Não quero criar pânico. Mas nós temos que entender que cada registro de imóveis, certo? Cada tabelionato é um país diferente no Brasil. Sim. É isso aí. Certo? Tem uma lei própria. Tem uma lei própria. Então nós temos, por exemplo, e falo abertamente aqui, porque é uma cidade que a gente trabalha muito, a gente deu aula durante 8 anos no MBA em negócios de factoring, securitizadoras e FDICs, que é a cidade de Criciúma. Criciúma, o registral de lá não registra alienação fiduciária de imóvel para fundo e nem para securitizadora e nem para factoring. Certo? Se não for um contrato bancário, né, ou similar, ele não registra. Aí nós temos um problema. E aí eu vou criar um pouco de pânico aqui. Se eu não me engano, em Natal, aconteceu também esse mesmo problema, certo? E o fundo, eu acho que era um fundo, fez aquilo que a gente chama de dissolução de consulta. Né? Consultar o juiz da cidade para ver se pode ou não. E o juiz pediu um parecer para o colégio notarial, né? Nacional, né? Um parecer sobre o registro da alienação fiduciária num contrato de FDIC. Porque a lei da alienação fiduciária, ela tem algumas regras que não se adequam, né, ao contrato de fundo. Exato. Nem de securização, nem de securitização. E o presidente deu um parecer dizendo exatamente, né, aquilo que a gente não queria ouvir, que não dá para registrar, coisa e tal. Claro, isso só funciona no caso concreto. Isso não vale, não é, como a gente fala em direito, erga omnes. Lamentavelmente, o colégio fica em São Paulo, né, aqui na Paulista. Né? Então veja o risco que nós corremos. Estar no contrato mãe, né, é uma coisa. O registral, ele pode se negar a registrar essa garantia. Né? E às vezes tu já operou e a garantia não foi registrada. Certo? Então é completamente diferente. Não tem como comparar a garantia vindo de uma nota comercial, certo? Da garantia vindo de um contrato mãe. Eu já vi também, doutor, uma situação no qual uma ação foi perdida de cobrança, justamente porque o juiz entendeu que o fato de colocar o bem no contrato mãe era uma simulação. Porque, em tese, aquela dívida não existia ainda no momento que ele assumiu a dívida, ou seja, concedeu a garantia no contrato mãe. Mas é uma regra da lei que trata sobre alienação fiduciária. O valor da dívida,
o valor da parcela e, se houver, a taxa de juros. Quando eu faço um contrato mãe, certo? Quando eu faço um contrato mãe, eu não tenho dívida. Por quê? Porque eu não tenho operação. Perfeito. Eu teria operação num aditivo, né, que der errado, se der errado. Né? Então, é até um bom senso do juiz, uma razoabilidade dele falar isso. Né? Eu faço um contrato mãe dando em garantia, contrariando a lei que diz, eu preciso do valor da dívida. Qual é o valor da dívida? É o limite operacional. Tá, mas o limite operacional já foi entregue para ele? Não, vai ser entregue ao longo das operações. Então ele não tem dívida. Certo? Então existe fundamento e razão de ser, não querendo lançar aqui a teoria do pânico ou do caos, né? Mas a teoria do investimento do recurso. Né? Quando eu tenho de um lado uma CCB, uma nota comercial, eu tenho um título de crédito bancário ou um título de crédito executivo extrajudicial, né? Onde me permite lançar a garantia, e eu tenho aquilo que importa, que é o valor da dívida. Porque eu não tenho uma nota comercial em branco. Sim. Certo? A nota comercial não sai em branco. Quanto é que é essa nota comercial? Depois a gente decide. No escritura, né? Né? E tem fundos, tem securitizadoras que têm contratos mãe sem limite operacional. Qual é o limite operacional? Sim. Não sei. A maioria, né? Porque depois ele vai ajustando e ele não assina de novo o contrato mãe, né? Eu tenho um caso engraçadíssimo, certo? Que o sujeito fez um contrato mãe lá, vamos supor, eu não me lembro, né? Mas era 100 mil reais o limite operacional. E estava devendo 900. Entrou com ação de execução, né, contra os responsáveis solidários. Responsáveis solidários fez um cheque de 100 mil e entregou. Tá aqui. Tá, mas e o resto? O resto, para mim, não existe. Porque o limite operacional era de 900. É de 100. Que eu garanti é de 100, não 900. Certo? Não posso ir além daquilo que eu garanti. Né? Isso é muito importante. Então, a gente força que vocês coloquem limite operacional e também prazo de existência do contrato. Sim. Né? Prazo de existência do contrato. Por quanto tempo esse contrato vai existir. Certo? Para poder ajustar. Eu sou responsável por renovar os contratos. Leis novas surgem em 2024 ou 2023. Quase queria me matar, porque foram 3 contratos novos, né? Lei nova, jurisprudência nova, entra a lei que dá assinatura eletrônica, né? Então a gente tem que oxigenar o contrato, observar essas características no contrato mãe. Né? E, por favor, pelo amor de Deus, não me tragam aqui fiança dentro do contrato. Tem gente que ainda usa, né, não consegue entender a diferença da responsabilidade solidária, do direito cambial, e traz o instituto da fiança, né, que eu chamo de vetusto, já ultrapassado, mas se presta para outras coisas, mas não para uma operação cambial célere, né, rápida e dinâmica, né, do dia a dia. Isso é muito importante. Recentemente nós tivemos uma situação de uma nota comercial, inclusive, no qual se discutia, né, com o jurídico do fundo qual era o papel do avalista, né, a diferença entre avalista e terceiro garantidor, né, que é utilizado na nota comercial, né. Se o doutor puder falar um pouquinho, de repente, da diferença que tem um e outro, acho que para os nossos seguidores aqui vai ser bem importante. Vamos lá. A gente fica na linha de produção, na esteira de produção, correndo de um lado para outro, para pegar uma série de assinaturas que a gente não tem a menor ideia para que serve. Menor ideia para que serve. E quem tem que assinar de fato, né? E quem tem que assinar de fato. Nós tínhamos um fundo de investimento, no qual nós tivemos um grande desentendimento, né, de uma gestora nova aqui em São Paulo, um Faria Limer, que eu chamo, né? E o problema é que o sujeito se forma em direito na sexta e quer ser diretor jurídico já no sábado, na segunda já quer assumir. Então, na cabecinha dele, quando eu qualificava a empresa, sócios, eu não precisaria colocar responsáveis solidários, porque os sócios já seriam responsáveis solidários. Ele disse, não, meu querido, existe um artiguinho escondido lá no meio de um livrinho que se chama Código Civil, que é o artigo 50, que é a desconstituição da personalidade jurídica.
né? Eu não posso ir direto na figura dos sócios. Então, por isso que eu tenho a responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária, né, é um instituto do Código Civil, onde eu sou responsável pelo contrato. Pelo contrato, certo? O aval. Aval é uma obrigação, né, unilateral, que é sempre dada em título de crédito. Não existe aval em contrato. Ah, o contrato está avalizado. Não. O que está avalizado são as duplicatas que nós negociamos, certo? E eventuais notas Promissórias. notas promissórias dadas em garantia do contrato. Aí eu tenho a figura do avalista. Né? Aval é sempre a garantia cambial. Né? Inclusive tem uma grande discussão sobre a tradução trazida por Valdir Bugarelli sobre isso. Né? E o aval ele é autônomo e independente. Certo? O aval é autônomo e independente. E uma das coisas que a gente não entende, não aprendeu ainda, né? Que o aval dado numa duplicata, ele é um aval dado em favor do sacado. Certo? Se não tiver nada escrito, ele é dado em favor do sacado. E aí o que acontece? Ninguém se preocupa em executar o avalista. Uhum. Né? A gente faz uma salada de frutas no nosso contrato, misturando direito civil, certo? Tanto é, e agora eu vou criar a teoria do caos, né? Leiam o nome do contrato de vocês. Né? O contrato é contrato de promessa de cessão, né? De título de crédito, de recebíveis, etc, etc, etc. Errado. O nome do contrato é contrato de transferência de direitos creditórios. Por quê? Se for um contrato, né, se for uma parcela de um contrato, se for uma duplicata não performada, duplicata de venda para entrega futura, né, elas são transferidas através do Instituto da Cessão Civil de Crédito, que está lá no Código Civil. Se é uma duplicata performada, né, um título de crédito, uma nota comercial, eu posso endossar posso endossar uma nota comercial. Sim. Sem problema nenhum. Né? Aí eu estarei falando do Instituto do Endosso. Qual é a diferença de um para o outro? Né? Quem cede, ele não se obriga pelo pagamento. Existem duas obrigações na seção civil. Né? A primeira obrigação é a obrigação in veritas, pela verdade. Aquilo que ele cedeu tem que ser verdadeiro. Inclusive foi fruto de um julgado nosso no STJ, onde eu apertei o ministro, que o ministro disse, não, o factoring compra o risco incontinente. Negativo. Se eu permitir que ele compre o risco incontinente, eu vou permitir o quê? O delito, a emissão da duplicata sem origem, né, o estelionato. O cedente sempre será, né, o cedente, ele sempre será responsável, né, pela veracidade. Ele pode contratar a obrigação in bonitas, que é pelo pagamento. Isso pode ser contratado, mas isso no factoring é rasgado pelo judiciário. Não existe isso. Sim. Certo? Né? Já na securitização e no fundo, nós temos com relação ao direito de regresso. Já no endosso, que é um instituto que vem lá da Lei Uniforme de Genebra, que tem mais de 100 anos de idade, certo? Quem endossa sempre garante, salvo disposição expressa em contrário. Né? Que ele tem que escrever sem regresso, né? No título, né? Ou seja, eu estou te endossando, mas eu não vou garantir o adimplemento do título, certo? Então nós temos essas duas diferenças, que lá em 2000, no novo Código Comercial 2002, o legislador misturou azeite e água. Né? Direito cambial, que é célere, rápido, né? Boa fé, com direito civil, que é um direito complicado, que eu posso discutir N situações diferentes. Né? E ainda me bota no meio lá direito empresarial, coloca no meio lá fundo de investimento, né? Faz uma salada de frutas num códex, numa codificação, com situações que não se misturam. Rapidinho eu vou contar para vocês
eu acho que eu já falei sobre isso. Eu pergunto quem se lembra, né, da folha de extensão. Folha de extensão é o quê? As pessoas falam que endosso só pode ter um. Não. A cadeia de endossos ela é infinita. Olha só. Eu posso endossar uma duplicata, um cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio, tantas vezes quantas eu quiser. O João endossa para José, que endossa para o Pedro, que endossa para o Miguel, que endossa para a Mariazinha, né? E tem um momento que o verso, né, ele acaba. E aí o direito cambial é tão de boa fé que a folha de extensão nada mais é do que um pedacinho de papel colado com durex, aonde eu vou continuar fazendo o endosso. Que impressionante. Olha só. Né? Essa é a boa fé do direito cambial. Isso é sensacional. Eu não sei se vai fazer uma consideração, estava refletindo aqui, né, doutor Alexandre, eu acho uma questão muito interessante. Quando eu vim da indústria, né, então eu estava na indústria e fui convidado para entrar no mercado do fomento, né. Eu sempre achei a coisa mais incrível, assim, do nosso trabalho, era poder visitar as empresas e conhecer processos fabris, né? Então, um dia você estava numa empresa de borracha, outro dia uma empresa de plástico, confecção, farmacêutico, remédio, enfim, é uma diversidade incrível, né? De aprendizado, enfim. Né? E agora, nesse momento, não mais atuando diretamente no fomento, mas como a C2, né? Fornecendo tecnologia para fomento, criamos esse momento do podcast. E para mim é incrível, porque assim, o quanto de aprendizado nós temos com cada convidado, com cada amigo que senta aqui para conversar conosco, né? Então assim, caminhando já para o final, porque, poxa, tá tão incrível o bate-papo, gostoso que a hora passa tão rápido, né? Passa rápido. Eu tava refletindo assim, o quanto de aprendizado, de informação rica, né? O amigo Alexandre, a gentileza, né? Com todo o vasto conhecimento e experiência que vem acumulando ao longo de tantos anos, né? Advogando para o nosso mercado, prestando consultoria, né? Nos ajudando aí como tomadores de decisões de crédito a tomar decisões mais assertivas, né? Não vou dizer que a gente vai acertar sempre, mas... Né, tem que tentar. A gente vai tentando. E quando não acertar, que tenha um instrumento que ajude a cobrar, né, doutor? Tem que tentar acertar. Eu queria colocar 2 pontos, só que eu achei que de todo o nosso bate-papo, eu fico imaginando eu, como seguidor do podcast, de repente eu lá tomando minhas decisões e ouvindo algo do tipo, né? Então, o doutor Alexandre falou um pouco da nota comercial, utilizando os recebíveis em comissária, né, por exemplo, como garantia daquela nota comercial, e isso trazendo uma proteção, né, para nós no sentido de uma recuperação judicial. E sendo de forma muito transparente, né, doutor, eu acredito que não tenha hoje diretor ou dono, proprietário, enfim, de um FDIC, de uma securitizadora que não tenha mais medo do que recuperação judicial, porque quase todos os dias, né, a gente, nos nossos grupos de WhatsApp, olha essa recuperação judicial, tantos milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fundos, às vezes com riscos ou com perdas ali, maiores que os próprios bancos institucionais, e isso assusta demais, né? Então eu queria pedir a gentileza do Dr. Alexandre se pudesse explanar um pouquinho mais somente desse tema de como efetivamente, na nossa prática, no nosso dia a dia, nós podemos utilizar os títulos ali como garantia e isso nos livrar, né, pelo menos aquilo que está performado, da recuperação. Eles sendo cedidos, né, através da cessão fiduciária de crédito, certo? Performados, eles não entram na RJ. Como eu falei, é uma operação fora do balanço, né? Inclusive, eu poderia usar um instituto aqui, que vem do antigo poema falimentar, né? Que é o pedido de restituição, certo? Determinada comissária foi paga, mas ela foi dada em cessão fiduciária, certo? Talvez eu possa usar, estou fazendo aqui uma eleição, dentro do juízo, eu quero a restituição desse valor, certo? Por quê? Porque ele é meu. Né? A comissária, em que pese o sacado não tenha sido notificado, certo? Ela foi dada em garantia na minha operação, ela foi objeto de cessão, certo? A comissária, ela é muito estudada fora do Brasil. Eu tenho alguns 2 ou 3 artigos rápidos que eu escrevi sobre isso, que é o famoso factoring oculto, ou também chamado de non-notification factoring. Né? Porque tanto aqui como lá fora, o usuário do setor, né,
ele não quer ser visto assim como o sujeito está indo para factoring, né? A Associação Portuguesa de Leasing e Factoring, né? Ela tem lá factorings grandes, né? Mas não quer, às vezes o cedente não quer que o sacado saiba que está sendo usado. Então existe a figura do factoring sem notificação, certo? Só que, diferentemente da Europa, né, de Portugal, aqui no Brasil nós temos a degradação moral do cedente, né? Então ele recebe e não repassa. Sim. Né? Então nesse caso, se nós tivermos a cessão fiduciária, nós podemos, quem sabe, entrar com uma ação de restituição desse valor, né, de proteção do nosso crédito. Perfeito. Muito bom. Estamos chegando, né, já ao fim, né, do nosso programa, que foi tão incrível, tão profundo, né, de conhecimentos aí que ajudam tanto no nosso dia a dia. Eu quero agradecer ao nosso amigo Alexandre. Desde já, né, assim, Alexandre, queria pedir para você deixar uma mensagem, né, para os nossos seguidores aqui, os nossos ouvintes, enfim, né, que seguem o canal do C2Cast. Para aqueles que estão começando do negócio, liguem para o Alexandre, assistam as palestras. Para aqueles que já são veteranos também, a todo momento nós estamos aprendendo. Então, por favor, Alexandre, pudesse deixar uma mensagem. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é: invistam na proteção do recurso de vocês. Porque é o recurso de vocês e da família de vocês. Certo? Nós temos tecnologias hoje que nós não tínhamos há 3, 4 anos atrás, que permite uma maior proteção do nosso crédito. Certo? Aquele contrato já ultrapassado de matéria-prima, as operações que eu chamo de operações de cozinha, né, as gambiarras, né, a comissária, nós podemos e temos ferramentas hoje reais, estamos aqui hoje num ambiente real, né? O estúdio aqui não é um avatar, ele existe. Né? Nós temos números que foram trazidos aqui pelo César, né, da Ambima, com relação ao volume de notas comerciais produzidas. Invistam na proteção do crédito, certo? Fazer o Pix é barato, o difícil é trazer o Pix de volta. Né? Então, enquanto mais nós conseguirmos proteger o nosso crédito, melhor. Bom, tem um custo, como eu falei, ninguém tira um carro da revenda sem fazer seguro, certo? Por que eu faço uma antecipação, às vezes de milhões de reais, como o César falou, em RJ aparece fundos aí com milhões de reais, com valores mais altos inclusive do que banco, sem uma proteção. Né? Isso para mim não fica em pé. Né? Isso para mim é brincar, né? De ser banqueiro, né? É brincar, é uma aposta, nada mais é do que uma aposta. Né? E, na verdade, eu trabalhei por um banco, onde o dono do banco tinha feito uma tese, tem uma tese que ele fala, né, do banqueiro apostador. Ele aposta no risco. O risco para ele é um vício. Né? E na nossa atividade, o risco não pode ser um vício. O risco, ele não pode ser um risco. Ele tem que ser alguma coisa mensurável. Que eu possa saber onde é que eu estou pisando. Né? Porque ninguém cai do penhasco porque foi empurrado. As pessoas caem do penhasco porque estavam na beira do penhasco. Né? Então evitem de ficar na beira do penhasco, busquem a proteção do recurso de vocês. Nós temos N ferramentas e uma delas, a mais elastecida que tem, né, sem IOF, né, é a nota comercial, que permite a assunção de garantias, PMTs, pode ser executada sem protesto, né, pode ser endossada se nós quisermos, né, ela serve com mão e contramão, né, uma factoring pode vender uma nota comercial, né, ela pode comprar uma nota comercial, uma securizadora também pode usar para captação. Então ele é uma ferramenta muito elastecida, né, muito elastecida, é multiuso. Né? Seria o multiuso do crédito. Né? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Muito obrigado, Alexandre. Cipinho, fique à vontade também. Primeiro, sempre que escuto o doutor falar, é um aprendizado gigantesco, né? E eu falo, você falou um pouquinho da questão do risco, né? Eu falo assim, o mercado de fomento, ele é um mercado de risco. Ele não pode ser um mercado de perigo, né? Você não pode correr perigo. O risco é inerente do negócio. E eu ouso falar, doutor, sabendo que isso é a contragosto de muita gente, que a comissária em si não é um produto ruim.
o ruim é o nosso excedente, né? Então, ter uma segurança para operar um produto que não é ruim, né? Sei que uma hora dessa todo mundo vai me xingar bastante, né? Mas com excedentes ruins, né? Ou com excedentes estressados, como o doutor falou, é um investimento muito barato, né? Para ter essa segurança, né? Então, acho que o podcast aqui de hoje só ressalta isso que a gente já vem falando, né? Da importância da segurança. E hoje, ouvindo do doutor, só, né, reforça mais aquilo que a gente vem vendo no dia a dia, né? E vem construindo e vendendo para os clientes C2, né, essa segurança. Então, muito obrigado por esse tempo aí, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Também quero agradecer muito por esse bate-papo incrível aqui. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos atingir o número máximo de audiência, hein? De visualizações, porque o conteúdo realmente foi muito legal, né? Quero desde já, né, deixar aqui que temos um produto bastante específico na C2, que foi estudado, foi pensado, foi realmente trabalhado e construído para trazer essa segurança, né, para as nossas linhas comissárias, porque sabemos realmente o quão difícil, né, nós sentimos essa dor também, né, de falar, poxa, o momento que eu fiz meu trabalho da melhor forma possível, confiei, fiz o negócio, e aí chegou e não performou. Perder o dinheiro nosso patrimônio da nossa família é muito doloroso, né, então tudo que pudermos fazer, né, ainda não chegamos em 100% de eficiência, né, de garantir que não vai ter inadimplência, mas tudo aquilo que nós pudermos fazer para mitigar, para minimizar os riscos, temos sim que fazer, e como o Cipinho disse, hoje é algo bastante acessível e bastante prático. Conseguimos emitir notas comerciais e liquidá-las no mesmo dia, né? Então, no começo era realmente desafiador, levava-se 7 dias para liquidar uma nota, 5 dias para liquidar uma nota, e hoje conseguimos ter isso de forma muito ágil através da tecnologia. Então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos que nos seguem, e continuem seguindo, curtam C2Cast, Crédito e Inovação.